Então, bom, boa tarde para todos e todas, para a comunidade da Faculdade de Educação. A gente vai iniciar, nesse momento, a primeira sessão do processo eleitoral, sessão na qual a chapa 1, que é a chapa inscrita, composta pela professora Carlota, o professor Valdir, eles vão apresentar o programa para toda a comunidade, de modo que vocês poderão se apropriar. E na próxima quinta-feira, então, lembrando, a gente vai ter a realização do primeiro debate da chapa com os docentes da faculdade. Na próxima terça-feira, dia 29, haverá então um debate da chapa com os funcionários da Faculdade de Educação. E na quinta-feira, dia 31, no período da tarde, entre 6h30 e 7h30, um debate da chapa com os estudantes de graduação e pós-graduação. Já é possível, para que as pessoas possam também aumentar aí a participação, que elas encaminhem para o e-mail da Comissão Eleitoral, comissãoeleitoral.fe@usp.br, perguntas, questionamentos, sugestões, comentários, de modo que no momento do debate a gente inicia com as participações da comunidade, que foram enviadas de forma assíncrona, seguidas das participações da comunidade, que poderão sincronamente atender presencialmente com restrição do número de pessoas aqui no auditório, em função do contexto da pandemia, e também sincronamente participando pelo chat na transmissão do YouTube, que está habilitado para as manifestações. Então, a gente vai organizar dessa forma para tentar atender todas as pessoas que estiverem aqui em tempo real ou que puderem antecipar suas manifestações que a gente organize. Então, hoje a sessão é a apresentação da chapa, então queria dar as boas-vindas aos candidatos da chapa 1, a única chapa que a gente teve com a inscrição homologada durante o período, conforme a portaria 2 de 2022 da direção da Faculdade de Educação. E, por favor, professora Carlota, professor Valdir, fiquem à vontade. Obrigada, professor Aguinaldo. Boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento o professor Vinícius, diretor da faculdade, cumprimento e agradeço a comissão eleitoral, na figura do professor Aguinaldo, do Natalino e do Guilherme, e em nome da professora Lisete Arelaro, que faleceu, que nos deixou há 10 dias, eu cumprimento o conjunto de toda a comunidade da FEUSP, professores e professoras, estudantes, funcionários e funcionárias. Nós vivemos hoje o término de uma gestão muito bem-sucedida que soube traduzir em ações as suas propostas e compromissos de campanha. Esse é um desafio que nós assumimos no sentido de dar continuidade, de buscar dar continuidade a uma gestão que foi extremamente democrática e extremamente criativa para lidar com um momento tão difícil como esse que foi, da pandemia. Por outro lado, nós temos atualmente uma reitoria que foi eleita com uma plataforma democrática de respeito à diversidade e de promessa de democratização das instâncias de poder. É claro que há enormes desafios com os quais essa reitoria vai ter de lidar, dentre os quais eu salientaria as perdas salariais dos servidores docentes e administrativos e a reposição dos claros efetivos de funcionários e funcionárias e de docentes. Mas, de todo modo, esse quadro nos acena para uma universidade que está aberta, que, nesse sentido, está... o cenário é favorável a uma proposta de continuidade da gestão que se deu na figura dos professores Marcos e Vinícius, tendo em vista a organização de um diálogo interno para o estabelecimento das prioridades. Se nós pensarmos historicamente, a Faculdade de Educação ela foi criada em 1969, mas foi antecedida pelo Instituto de Educação, que data de 1933,
e que logo seria incorporado à Universidade de São Paulo para se transformar, em 1938, na seção de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Como nós sabemos, a nossa faculdade está dividida em 3 departamentos, cada departamento com a sua missão, com a sua identidade, com a sua vocação, até eu diria, o Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação, o Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Educação e o Departamento de Metodologia de Ensino e Educação Comparada. A partir da reforma do Estatuto da USP, em 88, a faculdade passou a ser organizada também em 4 comissões, de graduação, pós-graduação, pesquisa, cultura e extensão. Por que eu digo isso? Porque nós, a nossa chapa, Valdir e eu, pretendemos dar o devido vigor a essas comissões e a esses departamentos, de modo a que eles possam se engajar em fóruns de partilha e que eles possam, de maneira conjunta, estabelecer o projeto acadêmico, a continuidade do projeto acadêmico desta unidade, tanto do ponto de vista do ensino e da investigação acadêmica, quanto no que diz respeito ao levantamento de dados internos da instituição. Nós, em 2022, teremos a avaliação institucional e a elaboração de um novo projeto acadêmico de 22 a 26. E é importante que nós tenhamos os dados institucionais que nos possibilitem dar continuidade a esse projeto atual e estabelecermos prioridades daqui por diante. Nós vivemos na faculdade uma situação de convivência, na verdade, de pertença da escola de aplicação, que é uma referência na formação da infância e da juventude. O professor José Mário Pires Azanha costumava dizer que o que se busca na escola de aplicação e o que se deve buscar também na faculdade de educação é a formação do espírito crítico e criativo. Ali, como se sabe, os nossos estudantes têm oportunidades de fazer estágio, de participar de projetos e de ter esse planejamento recíproco entre universidade e escola, podendo, na verdade, formar cidadãos e cidadãs com espírito público. Nós pretendemos ainda, então, fortalecer a escola de aplicação e a sua autonomia didático-pedagógica e pretendemos também estabelecer um diálogo com os estudantes do Centro Acadêmico Professor Paulo Freire e com a representação discente nos órgãos colegiados. Entendemos que a universidade é composta por 3 segmentos, o segmento docente, o segmento estudantil e o segmento dos funcionários e funcionárias, e precisamos fazer dialogar esses diversos segmentos entre si, buscando, inclusive, o professor Valdir vai falar disso, a formação continuada dos profissionais aqui formados e dos funcionários também. Nós colocamos na nossa proposta, inclusive por sugestão da equipe que organizou um diálogo interno sobre a sucessão da direção e que produziu um documento no qual nós nos baseamos, nós propusemos também esse centro de formação de professores que poderá articular práticas de pesquisa, de cultura e extensão e de ensino. Na verdade, esse centro de formação de professores poderia estabelecer uma articulação orgânica das diferentes iniciativas de extensão, estabelecendo sequências curriculares, matérias de ensino de interesse de professores da rede pública de ensino, dos nossos estudantes, dos nossos antigos estudantes, assim como esse centro de formação de professores também já estava previsto no programa da chapa do professor Marcos e do professor Vinícius, também já estava previsto ali o que nós vamos também pretender implementar, que é um observatório de educação. E o Marcos e o Vinícius constituíram um grupo de trabalho em defesa da escola pública que, na verdade, pode ser o disparador desse observatório da educação.
que teria a tarefa de interpelar e de responder às inúmeras políticas públicas da educação no nosso país. Como eu disse, nós temos, em 22, a avaliação institucional da unidade. Para tanto, nós estamos reunindo conhecimentos que possam embasar um debate sobre o lugar social e o lugar público da Faculdade de Educação. Esse diagnóstico pode nos trazer conhecimento do potencial, dos méritos da nossa faculdade, mas também das nossas dificuldades no plano do ensino, no plano da pesquisa, no plano da cultura e extensão. Nós acreditamos que nós temos produzido e difundido conhecimento novo no campo da educação, sabemos que temos um diálogo com a sociedade, mas queremos fortalecer esse vínculo, de modo a obter parâmetros de divulgação plena dos nossos trabalhos, tanto do ponto de vista nacional quanto internacional, no que diz respeito à pesquisa acadêmica. Do mesmo modo, queremos ter favorecer o segmento dos funcionários e das funcionárias, tendo em vista uma dinâmica de construção coletiva da Faculdade de Educação. Nós entendemos que os funcionários e as funcionárias são fundamentais, são um alicerce que possibilita que nós sejamos o que nós somos e que a faculdade funcione e chegue às suas atividades fim. E, nesse sentido, nós fortaleceríamos, no que diz respeito aos funcionários e às funcionárias, mas também aos docentes e aos estudantes, o que eu chamaria de colegialidade docente. A ideia de uma boa convivência acadêmica que possibilite a partilha, que possibilite o diálogo e que possibilite o fomento ao trabalho conjunto. Essa colegialidade profissional também inclui a participação voluntária, mas que nós poderíamos fomentar, dos professores sêniores na instituição. Professores esses que tiveram uma trajetória determinante para que nós pudéssemos chegar até aqui. Enfim, o que nós prometemos, eu estou concluindo, vou passar a palavra ao professor Valdir, é uma gestão democrática, com pluralismo de ideias e debate contínuo, e com a divulgação daquilo que nós fazemos para a sociedade, articulando a nossa faculdade com a universidade, articulando a nossa faculdade com a nossa cidade. Para isso, entendemos que há um papel determinante da congregação e dos demais órgãos colegiados, das demais comissões estatutárias, dado que o papel de um diretor, de uma diretora, é muito menos o de estabelecer as suas próprias ideias, mas o fundamental é o de coordenar aquilo que a instituição pretende criar para si própria. Então, toda a força será dada à congregação e às comissões estatutárias, bem como aos departamentos, bem como a todos os setores administrativos que constam da instituição e ao centro acadêmico, de maneira a que possa ser criada uma gestão efetivamente plural, efetivamente partilhada, dentro de uma tradição de gestões democráticas que a Faculdade de Educação tem apresentado, tem tido. Obrigada. Boa tarde a todos. Queria também agradecer à Comissão Eleitoral pela condução dos trabalhos, agradecer aqui a presença do diretor, professor Vinícius, e agradecer a presença dos que estão fisicamente aqui ou acompanhando remotamente.
Mas também tenho que reconhecer um papel importante e agradecer profundamente a um grupo de docentes que desde 2017 vem construindo diretrizes para a gestão da Faculdade de Educação. Esse grupo se reuniu novamente no ano passado, construiu diretrizes, e essas diretrizes foram fundamentais para que a gente pudesse assumir essa candidatura, por saber que ela atende um grupo que de fato vem se empenhando há muito tempo para que a Faculdade de Educação seja um ambiente cada vez melhor em termos de democracia e de compromisso com a sociedade. Alguns tópicos do nosso programa me interessa destacar, até porque são tópicos aos quais eu quero me dedicar bastante durante uma possível gestão. Particularmente me intriga, desde que entrei numa universidade pela primeira vez, o modo como a universidade lida com a formação dos funcionários. Aqui e ali eu sempre tentei entender como é que é tratada a formação desse contingente de pessoas que trabalha aqui, que contribui para que a universidade seja o que é, no que concerne à continuação da formação, seja por meio de cursos específicos ligados aos seus setores, seja por uma formação que essas pessoas mesmas podem escolher, como curso de graduação, de pós-graduação e etc. Então, na nossa carta consta lidar com isso, né? Lidar com isso no sentido de entender que anseios tem o corpo de funcionários com relação à própria formação e buscar soluções para que a continuação da formação de cada um seja possível. Outro aspecto bastante relevante, principalmente porque nos últimos tempos há um certo estímulo, né, o desenvolvimento de projetos em conjunto com outras unidades. A Faculdade de Educação, por ser marcadamente interdisciplinar, ela já faz trabalhos em conjunto com outras unidades, mas a gente pode ampliar. Nós podemos ampliar e tecer projetos e estudos e possibilidades junto com unidades com as quais nós não temos, até o momento, nenhuma colaboração. Quanto mais a gente observa a sociedade, quanto mais a gente observa as consequências de uma pandemia, por exemplo, mais a gente vê que é preciso ampliar as relações com outras unidades e nesta ampliação se fazer notar cada vez mais. Nós precisamos cada vez mais fazer com que a Faculdade de Educação seja vista e compreendida por unidades que não são aquelas parceiras tradicionais. Nós também nos propomos a nos dedicar bastante à publicação da revista Educação e Pesquisa, mas também às outras publicações que a Faculdade de Educação toca e que nem sempre têm a visibilidade que merecem. Nós temos, além da revista Educação e Pesquisa, outras revistas acadêmicas, algumas surgindo agora, e temos 2 revistas estudantis, que precisam de um cuidado bastante próximo. Nós vemos que o setor de publicação é o lugar para trabalhar com essas publicações, para ampliar, para reforçar os apoios que elas necessitam, e em algum momento da história da Faculdade de Educação já foram feitas tentativas de transformar o setor de publicação num ambiente com mais estrutura, com mais funcionários e com mais dedicação ao apoio a essas publicações. Isto está presente na nossa proposta e nós queremos continuar trabalhando nisso para que a nossa produção tenha cada vez mais visibilidade. Outro aspecto que tem tomado bastante a nossa energia nos últimos anos, inclusive porque passa a integrar as avaliações, são as formas de internacionalização. Então, nós nos propomos a aprofundar essas formas que já existem, indo além daquilo que é a exigência número 1 dos órgãos de financiamento, que é a produção de pesquisas em conjunto com publicação conjunta dos resultados. Nós fazemos, na área de educação, muito trabalho de extensão, que a gente pode chamar de extensão internacional. Precisamos desenvolver cada vez mais projetos de ensino em conjunto com universidades estrangeiras. Precisamos buscar formas de
manter esse trabalho continuamente, sempre em conjunto. Nós temos muito trabalho de internacionalização que é pontual, a organização de um seminário em conjunto ou uma pesquisa em conjunto, mas que se conclui, que termina, e nós precisamos buscar formas de fazer um trabalho contínuo e, além disso, fazer gestão frente aos órgãos avaliadores para que considerem que quando a gente fala em cooperação internacional, toda e qualquer cooperação com países estrangeiros tem validade. Que hoje, quando a gente fala em cooperação internacional, a palavra internacional recorta um conjunto de países e dentro desses países recorta um conjunto de universidades. A gente precisa alterar essa visão e promover a compreensão de que todas as cooperações elas importam. E o primeiro passo para fazer isso vai ser estabelecer um diálogo com todas as universidades conveniadas, para que a gente possa avaliar em conjunto com o coordenador do convênio a viabilidade de continuar essa cooperação. A professora Carlota já mencionou, uma das ações que a gente pretende fazer é a realização de seminários periódicos abertos ao público com todos os segmentos, com professores aposentados, com professores na ativa, até o estudante de graduação. Isso para nós é muito importante, que todos os eventos, projetos de pesquisa, eles sejam de um coletivo que não faz uma distinção absoluta pela titulação, mas que coloca todas as pessoas juntas para que elas possam aprender em conjunto. Tanto ensina a posição de um professor experiente, quanto ensina também a pergunta do aluno inexperiente, porque ela nos provoca a buscar respostas que talvez nós não tenhamos ainda pensado. Temos também a intenção de continuar o debate, o aprofundamento sobre as representações nos diversos órgãos colegiados. Será muito bom para nós que a gente possa ter um ambiente em que possamos ouvir os estudantes e ouvir os funcionários para compreender melhor como é que eles se posicionam com relação às participações nas instâncias decisórias. Sempre que eu posso, tenho conseguido conversar com os alunos, que são representantes dos estudantes, mas precisamos aprofundar isso e conversar bastante com os funcionários para entender se as formas de representação que existem hoje na universidade são satisfatórias ou se há coisas a melhorar. A universidade fala muito em inovação e uma das coisas que a universidade precisaria comprovar para nós é que ela é capaz de inovar na gestão. E inovar na gestão implica em ouvir melhor os diferentes segmentos da universidade. Portanto, não estamos falando apenas da Faculdade de Educação, onde a gente pode fazer um ensaio de uma gestão talvez um pouco mais democrática, mas esse ensaio precisa se expandir para a universidade, para que a universidade também entenda que é preciso uma maior representação nos órgãos colegiados. Um dos nossos itens, uma das ações que nós colocamos, ela é particularmente ousada, do meu ponto de vista, que é o estímulo à formação de grupos de trabalho para dialogar com os órgãos ligados à reitoria. E aqui a gente precisa se deter um pouco para pensar logo na primeira página do site da USP, no qual nós encontramos reitoria, pró-reitorias e depois órgãos ligados à reitoria, que é um conjunto de órgãos cuja similaridade a gente não consegue entender muito bem, porque começa com as superintendências, e aí temos que clicar aí para descobrir outras coisas, depois a Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional, depois a Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica, a Agência USP de Inovação, e assim vai, e a gente vai chegar em Secretaria-Geral, USP Mulheres, de maneira que órgãos ligados à reitoria é um conjunto bastante diverso de órgãos e com atividades bastante diversas. No que concerne à unidade, o que se passa é que estes órgãos eles vão passar a fazer exigências sobre as unidades, mas não se criou nas unidades comissões correspondentes que possam dialogar diretamente com estes lugares. O único que nós temos é a internacionalização.
quando se cria a OCANE, então criam-se as comissões de internacionalização em todas as unidades. Mas nós não temos uma comissão de inovação em todas as unidades. Nós temos uma agência, USP, que é central. Nesse momento eu faço parte, inclusive, nomeado pela direção da faculdade, junto com o professor Rogério, da discussão da regulamentação da inovação na universidade. É um grupo constituído por representantes das ciências humanas, para que se entenda como é que as ciências humanas podem ser contempladas aí ou não. Mas o que nos interessa aqui é pensar que a USP cria estes órgãos e não cria nas unidades, mas as unidades têm que responder por aquilo que os órgãos estão exigindo. E isto não fica só no âmbito da universidade. Quando nós vamos trabalhar com os editais, nós vamos tentar concorrer a um edital, como, por exemplo, esse que está aberto agora na FAPESP, que se chama chamada FAPESP no âmbito do Programa de Pesquisa em Educação Básica, ProEduca, FAPESP Seduc. Já nos critérios de avaliação, 2 deles remetem à inovação. Então, o projeto vai ser avaliado pela qualidade científica e inovação da proposta de pesquisa e por um componente de inovação derivado da pesquisa que será altamente valorizado. Então, veja, nós temos, a partir de algum lugar, a exigência da inovação, cria-se um órgão ligado à inovação na USP, os editais passam a cobrar inovação de todas as áreas, mas nós não temos na unidade uma comissão, um lugar onde se possa pensar o que é inovação para esta unidade e com que estrutura a gente pode contar para o caso de tentar produzir alguma inovação. Eu estou falando apenas de inovação, mas outra coisa que se cobra no mesmo edital da FAPESP, por exemplo, é como é que a gente vai disseminar e avaliar, como é que os resultados do projeto deverão ser avaliados e como serão disseminados. Então, nós temos a Águia, que é a Agência USP de Gestão da Informação, mas nós não temos o correspondente na unidade. E os editais cobram que nos projetos a gente não só diga como vai divulgar o resultado, mas como vai avaliar quanto do resultado atingiu o seu propósito junto à sociedade. Então, quando a gente fala que a universidade tem que inovar na gestão, ela precisa também criar uma correspondência, né, destes órgãos nas unidades para que a gente consiga, de fato, fazer o que tem sido exigido nesse momento. Por que isso é usado? Porque implica a gente pensar aqui para atuar junto à universidade para que ela possa se repensar inteiramente no seu conjunto. E é usado também porque, para além da reposição do quadro docente de funcionário, nós precisamos que estes órgãos tenham seus correspondentes com novos funcionários. Então, além de repor os que estão faltando, nós precisamos de mais funcionários para que tudo isso possa ser atendido. E isso está diretamente ligado à necessidade que nós vemos de criação de grupos de trabalho dentro de cada unidade, que nesse momento vai representar um pouco mais de trabalho para cada um, mas esses grupos de trabalho eles serão muito importantes para nós, na direção, porque vão nos municiar para os debates que serão importantes no âmbito da universidade. Então, quando nós falamos em inovação, quando nós falamos em divulgação do conhecimento, quando falamos em internacionalização, quando falamos dos dilemas éticos que nós enfrentamos na pesquisa, nós precisamos constituir grupos internamente em condições de estudar esses elementos e de nos passar informações para que a gente possa ir para os embates necessários ou para construir colaborações à gestão que se inicia na reitoria, de maneira bastante fundamentada. Assim que eu entrei nessa comissão da regulamentação da USPIM, da inovação, eu vi o quanto os colegas conseguem partilhar de conhecimento a respeito de inovação. Não dá para apenas os integrantes da comissão lerem tudo o que está lá. A gente vai ter que reunir um grupo e pensar como é que a Faculdade de Educação vê a inovação e como é que ela se sentiria melhor contemplada na USPIM, caso queira ser contemplada na USPIM, a partir do seu regulamento e a partir do que se conhece sobre inovação.
Bom, isso é para apresentar um pouquinho os desafios que a professora Carlota e eu temos assumido e para dar um exemplo aí da dimensão do trabalho que temos pela frente. Eu agradeço muito a atenção e espero que a gente possa debater dentro da programação organizada pela Comissão Eleitoral e que a gente possa estar imbuído de construir uma gestão em conjunto para termos uma faculdade de educação cada vez melhor. Muito obrigado. Boa tarde para as pessoas que ingressaram na transmissão após o início. Então, a Comissão Eleitoral gostaria de agradecer a disponibilidade da chapa, professora Carlota e professor Valdir, em apresentar a proposta. Lembrando também que no comunicado 3 da Comissão Eleitoral foi divulgado um arquivo em versão eletrônica do programa para que a comunidade possa se apropriar e que na próxima quinta-feira, nesse horário, com início a 13h, término previsto às 2h, antes do início das aulas, está agendada, então, a primeira sessão de debate da chapa com o segmento de docentes. Através do e-mail comissãoeleitoral.fe@usp.br, é possível que as pessoas encaminhem suas críticas, perguntas, sugestões, comentários, para que a gente inicie o debate com a participação das manifestações assíncronas e, durante o debate, com a participação das pessoas que estiverem presentes no auditório, lembrando que há uma limitação do número de 80 assentos em função da pandemia, mas também a participação síncrona através do chat, nessa transmissão que estará habilitado em cada um dos 3 debates que seguirão. Na próxima terça-feira, no dia 29, no mesmo horário, começando às 13h, terminando às 2h, antes do horário das aulas, está também agendado um debate para o segmento dos funcionários com a chapa. E na próxima quinta-feira, dia 31, das 6h30 até às 7h30, também antes do horário do início das aulas, um terceiro debate da chapa com o segmento dos estudantes de graduação e pós-graduação. Então, queria agradecer mais uma vez a disponibilidade da chapa, a audiência presente no auditório, a audiência presente em tempo real na transmissão e a audiência que irá assistir à gravação, que não está em tempo real, mas que também poderá participar através das suas manifestações. Assincronamente, então, encaminhando as suas manifestações por e-mail, para que a gente consiga ampliar e atingir todos os membros da comunidade que poderão estar presentes ou participando remotamente. Então, boa tarde para todos e todas, um bom trabalho para quem ainda continua, um bom descanso para quem já terminou. Nos vemos na próxima quinta-feira, dia 24, com início à 13h, no debate dos docentes com a chapa.